Olá, bem-vindos à terceira sessão da formação pré-escolar online, pistas e desafios em educação de infância. Esta terceira sessão é dedicada àquilo que chamamos uma didática online, não no sentido técnico ou muito estrito da didática ou muito académico, mas aquilo que procuramos fazer foi partilhar algumas das experiências concretas, práticas, se quisermos chamar assim, do que tem sido uma proposta dirigida ao pré-escolar, às crianças em idade pré-escolar, através destas modalidades online. Desde logo, peço que guardem todas as questões para a sessão que vamos ter de perguntas e respostas, porque, mais uma vez, sei que talvez já tenha repetido várias vezes, mas é mesmo importante sublinhar que esta formação, este diálogo, tem a pretensão de ser isso mesmo, um diálogo. Portanto, são hipóteses que estamos a testar e a verificar, e por isso também o contributo de outros educadores, outras pessoas empenhadas, é muito útil, antes de mais, para nós. Esta sessão tem três partes, chamemos-lhe assim. Portanto, uma primeira parte sobre critérios e objetivos, uma segunda parte sobre recursos e ferramentas, uma terceira parte sobre duração, dinâmica e linguagem. E pus aqui esta criança, gosto imenso desta fotografia, porque nunca é demais recordar que nós estamos a dar passos e, portanto, não há grandes receitas, há intuições e tentativas, mas isso não diminui o grau de certeza em relação àquilo que estamos a fazer. E por isso é que quisemos pôr a tema a questão da relação, ou seja, tendo como base, como certeza que é na relação com adultos, com educadores, que as crianças crescem, então as nossas tentativas, as nossas intuições procuram aprofundar essa relação. E, portanto, em relação aos critérios e aos objetivos, eu gostaria só de dar uma, uma premissa que é a coisa mais importante como critério para uma didática online em jardim de infância, parece-me a mim, a coisa mais importante de todas é que haja um fio condutor. Penso que já disse isto na sessão anterior, mas a internet, a televisão, várias plataformas estão cheias de propostas soltas de coisas para as crianças fazerem. E são boas, mas aquilo que penso que uma instituição, uma escola, um jardim de infância, um colégio, a obrigação que tem é exatamente sistematizar as propostas, ou seja, de oferecer um caminho, um percurso que tem início, tem meio e tem um objetivo, tem um fim no sentido do sítio onde queremos chegar. E, portanto, é muito importante, nesta altura tão incerta, esta circunstância tão nova, tão misteriosa, que haja um fio condutor daquilo que orienta as atividades que são propostas às crianças. Parece-me que este, como ponto de partida, é a coisa mais importante. Depois, esse fio condutor, eu já vou desenvolver melhor esta parte, mas pode ser desenvolvido em duas grandes áreas, em momentos em direto com as crianças e em momentos em diferido, ou seja, vídeos ou propostas que se enviam por e-mail ou através de outros materiais, não é? Mas também é preciso distinguir o valor de, através do computador, através do telemóvel, através do tablet, propor uma relação em direto, não é? Que está a acontecer alguma coisa agora, claro que essa tem que ser medida, pensada qual é a certa medida, tendo em conta as possibilidades, quanto mais não seja a quantidade de dispositivos é que as famílias têm em casa para disponibilizar para as crianças fazer isto, enfim, este fazer coisas em direto, aliás, mais, é preciso também fazer uma medida de quanto tempo é que queremos propor a uma criança estar em frente ao ecrã, que para nós é cansativo, portanto, ainda mais o será para as crianças, e por outro lado, que propostas é que oferecemos em diferido, ou seja, gravadas por nós e depois que podem ser vistas e realizadas pelas crianças noutro momento, e esse momento pode ser indicado por nós
ou escolhido pelas famílias, indicado, sugerido. Depois, em relação aos recursos e às ferramentas, vou deter-me sobre uma parte mais prática mesmo, em relação a plataformas e ideias e possibilidades de utilização, sendo que aqui pus visuais e auditivos, porque todos estes recursos, como lhes digo, isto nasce de uma reflexão feita com as educadoras com quem trabalho e foi desde logo muito óbvio para todas que era preciso favorecer, manter, proporcionar, promover, o verbo que quiserem, o contacto visual com as crianças, não é? Nós podemos propor, mandar um e-mail, um SMS aos pais, alguma coisa, mas falta-nos ver as crianças, que as crianças nos vejam a nós e que se vejam entre elas. E finalmente também os recursos auditivos, ou seja, é muito importante ouvir, já lá vou entrar mais na parte específica dos 5 sentidos, mas demos prioridade a estes 2 aspectos, os recursos e as ferramentas que favorecem o contacto visual e o contacto auditivo. E quanto à duração dinâmica e linguagem, não vou demorar muito tempo, já lerei também uma palavra mais aprofundada sobre isto, mas é, sobretudo, a regra é curticular, está lá fora. Então, sobre os critérios, como disse, o critério fundamental daquilo que nos parece importante para uma didática online, para propostas que tenham uma preocupação didática, só aqui, eu gosto muito da palavra didática, não gostava, porque achava sempre que era assim um género, a técnica, mas não é a técnica, a didática é a arte de fazer os outros aprender, ou seja, eu sei ou estou perto do conhecimento de alguma coisa e não só estou perto desse conhecimento, da relação com o significado de algum aspecto concreto da realidade, como conheço a arte para pôr outras pessoas em relação com isso. Portanto, é didática neste sentido, didática online. Portanto, o critério fundamental é ter um fio condutor. Eu não abdico disto em razão nenhuma. Acho que neste momento atividades soltas, atividades que não tenham, que não sejam passos que se dão conscientemente num caminho, com certeza terão um tema do ano, uma frase, lema das atividades, enfim, aquilo que normalmente orienta os nossos projetos curriculares e trienais, ou dependendo das organizações de cada instituição. Mas há um fio condutor, ou seja, há alguma coisa, há um caminho que nós queremos fazer, por isso é que fazemos propostas online. Então, a criança beneficia de uma proposta unitária que envolva toda a sua pessoa, ou seja, não é só ter um fio condutor, mas que todas as atividades que são propostas, em direto, em diferido e na recolha das experiências, já lá vou, sejam um envolvimento de toda a pessoa da criança, promovam o envolvimento da pessoa da criança, portanto, o seu corpo, sua mente e o seu coração, a sua afeição, as suas emoções e a percepção afetiva que tem da realidade. E, portanto, aquilo que proponho como fio condutor é que ao longo das próximas semanas, em que continuaremos, em princípio, em casa com as crianças e por isso muitas instituições, escolas, colégios, etc., se deparam com a questão de e o pré-escolar fica suspenso, veem umas coisas, cantamos umas músicas, contamos umas histórias. Sim, fazemos tudo isso, mas fazemos porque queremos propor experiências da dimensão perceptiva e corpórea, ou seja, queremos propor às crianças que continuem a desenvolver toda a sua pessoa, a dimensão do corpo, da mente e do coração. Como? Através de experiências da dimensão perceptiva. O que é a dimensão perceptiva? É a dimensão da percepção sensorial, antes de mais, nas crianças de idade, não é? Da percepção perceptiva, a percepção das coisas. As coisas existem, têm características, têm significados, portanto, a primeira experiência a promover é esta, as experiências perceptivas, e corpóreas, não é? Portanto, corporais. Eu hesitei que isso era corpóreo ou corporal, vou dizer as duas, mas neste sentido de que o nosso corpo está feito para entrar numa relação de descoberta com o mundo à nossa volta, usando o quê? O corpo, a mente e o coração.
Depois, a dimensão do raciocínio, portanto, continuar a estimular o raciocínio das crianças, quer em termos do desenvolvimento da linguagem, quer em termos do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, em sentido, se quisermos, mais concreto, e também da manualidade, ou seja, quer todas as preocupações de motricidade fina, etc., como através da brincadeira e das linguagens expressivas. Esta frase foi uma aventura, chegar a ela, porque eu quis mesmo tentar encontrar o critério e o objetivo. Portanto, o critério é oferecer um caminho às crianças e que elas sintam que vão percorrer esse caminho connosco, que vão fazer um percurso de descoberta acompanhados dos adultos. Esse percurso consubstancia-se numa proposta unitária, ou seja, não está a educadora a contar o capuchinho vermelho, a auxiliar a contar os textos, quer dizer, agora estou a entrar em pormenores talvez que não se justifiquem, porque até pode ser cada uma a contar a sua história, se estiver tudo enquadrado numa proposta unitária. Eu dou um exemplo muito concreto, por exemplo, nas semanas que antecederam a Páscoa, logo a seguir ao encerramento das escolas, nós o que fizemos foi escolher uma história que preparava o caminho da Páscoa, no nosso caso, que era a história de um camponês que tinha 10 jarras, uma delas estava partida e ele levava as jarras todos os dias ao poço para vender água no mercado. Só que uma das jarras estava partida e, portanto, parecia pouco inteligente usar essa jarra, porque ela chegava ao mercado já sem água. E depois, no fim, percebe-se que esta jarra era a jarra mais útil, porque o camponês, nós não sabíamos, também tinha deixado sementes ao longo do caminho e por isso com essa jarra regava. Portanto, todo o fio condutor foi esta história e, portanto, as atividades da dimensão perceptiva, da dimensão corpórea, da dimensão do raciocínio, da manualidade, etc., psicomotricidade, inglês, música, portanto, depende depois das abordagens de cada instituição, mas todas estas propostas serviam para descobrir esta história, portanto, uns fizeram jarras, outros conheceram melhor o som da água, da gota, enfim, agora não vou, depois podemos na sessão de perguntas e respostas, eu posso contar um bocadinho melhor, mas portanto, parece-me fundamental como hipótese que um caminho que se pode percorrer é este, ou seja, ter uma história, ou uma obra de arte, ou o tema, a frase, lema, o que for, cada um depois tem as suas maneiras de trabalhar, mas tendo um fio condutor, então depois pode dirigir-se a esta pequena pessoa que a criança é, nas suas dimensões de corpo, mente e coração, um conjunto de experiências que tem uma lógica interna, tem uma lógica unitária entre si e, portanto, também lhes dá segurança e os ajuda a ter uma relação connosco que os ajuda a entrar na descoberta do mundo, mesmo nesta circunstância tão diferente. Então, recursos e ferramentas. Nós sabemos que o melhor recurso ao nosso dispor em qualquer circunstância, no caso das crianças do pré-escolar, são os 5 sentidos. Esta é uma grande aposta minha e estou muito convencida disto, sou uma grande apologista do trabalho dos sentidos, da psicomotricidade e, portanto, penso que, apesar de estar suspenso o contacto físico nosso com as crianças, há uma coisa a nosso favor. O contacto sensorial entre as crianças e o mundo não está suspenso, não está isolado, não está de quarentena e isso é uma coisa boa. E, portanto, a proposta que gostaria de fazer nesta pequena formação é essa, é de aprofundar a relação, a experiência sensorial que a criança faz do mundo na sua circunstância concreta, portanto, na sua casa, saindo o pouco que pode sair. Portanto, que se a tal proposta unitária, através daquelas experiências que acontecem através da brincadeira, se dirijam a este canal privilegiado. Eu acho que é mesmo uma coisa a favor desta circunstância, que nenhuma quarentena pode impedir uma criança de fazer experiência sensorial do mundo. Portanto, na medida em que as nossas propostas forem dirigidas, estruturadas, semi-estruturadas ou livres, não interessa, mas forem orientadoras, se forem dirigidas, se tentarem dialogar com a possibilidade da descoberta sensorial do mundo,
temos até os sentidos online, por isso é que pus ali uma pequena piada. E com isto não estou a dizer, e também pus aqui esta fotografia que achei muito, muito querida, não estou a dizer que temos que estar constantemente a exigir das famílias atividades de estimulação dos sentidos. Isso também, cada um conhecerá a sua circunstância e se é plausível ou não fazer essa proposta às famílias com quem trabalha, mas eu gostaria de dar um passo atrás, ou seja, usar esta constatação, ou seja, as crianças relacionam-se de forma sensorial, antes de mais, não estou a dizer sensorial no sentido de desenvolvimento psicológico, estou mesmo a dizer dos sentidos, não é? Tocam, cheiram, veem, ouvem e saboreiam. E, portanto, isto continua a acontecer. E, portanto, eu penso que como recurso, como ferramenta, é o nosso maior aliado, promover esta experiência. E, portanto, fazer com que as nossas propostas, as nossas atividades entrem por esse canal, não é? Por exemplo, é muito interessante algumas coisas que tenho visto de usar este tempo para ajudar as crianças, por exemplo, na discriminação auditiva, não é? Que é um trabalho tão decisivo que se faz no pré-escolar e que tem um impacto tão grande depois em fases posteriores na progressão da leitura, da escrita, etc. Em casa há um mundo de descoberta de discriminação auditiva, de diferenciação de sons, etc., que é possível com propostas muito simples e muito muito imediatas até para as famílias que as crianças possam fazer. E, portanto, este procurar garantir a experiência sensorial como recurso e como ferramentas, eu diria, o nosso maior recurso é esta experiência sensorial que as crianças fazem do mundo. Como é que as nossas propostas, porque nós muitas vezes, sempre em sala, fazemos essa experiência sensorial com as crianças, não dizemos agora vai ouvir a chuva, não é? Pomos-nos a ouvir a chuva com as crianças. Por isso é que introduzi esta questão do contacto visual e do contacto auditivo. Parece-me que é fundamental neste momento promover, já falámos, não é, das rotinas, da organização do tempo, do espaço e da comunicação, que são as condições, mas andando um bocadinho para a frente em relação às condições, o que é que se, garantidas esse enquadramento, o que é que se propõe de forma rotineira, de forma, se quisermos, diária ou com a periodicidade que cada equipa, cada instituição conseguir ou quiser assegurar, manter em qualquer caso sempre estas duas ferramentas, o contacto visual e o contacto auditivo. É muito importante que as crianças continuem a ver as suas educadoras e que isto é óbvio, peço desculpa estar a dizer óbvio, não é? Mas estamos todos desejosos de ver os miúdos, não é? E eles também estão desejosos de nos ver a nós. Embora e tenho que fazer esta ressalva, já tinha falado um bocadinho por alto disto, as crianças não gostam desta modalidade. Esta é a minha experiência, depois podemos discuti-la, mas a minha experiência dos último mês e meio, ou sim, mês e meio que estamos em casa, é as crianças recusam esta experiência, exatamente esta modalidade online. Porquê? Porque é-lhes muito evidente que o que lhes permite entrar em contacto com o mundo é a experiência sensorial. E eles sabem que um computador não permite a experiência sensorial total que o contacto físico, que o estar juntos permite. E, portanto, é preciso algum cuidado com a maneira no sentido, a forma e também a quantidade de momentos e a sua configuração que se implementam nas propostas que se fazem online. Eu tive uma criança que não... Tenho várias histórias, mas uma delas lembro-me que estava a chorar e não queria ir ao Bom Dia, que fazemos todos os dias de manhã, não é? E a mãe disse, vai, ela, eu não quero assim, eu quero a sério.
E, portanto, as crianças têm isto muito claro, penso eu, esta é a minha experiência pelo menos, de que eu não quero assim, eu quero a sério. E por isso, conscientes de que esta modalidade nunca vai substituir o eu não quero assim, quero a sério, aquilo que proponho como possibilidade é favorecer o contacto visual e o contacto auditivo como? Portanto, em primeiro lugar, é muito importante os momentos em direto, já disse isto, porquê? Porque os momentos em direto têm uma coisa insubstituível, que é vai acontecer alguma coisa agora, não é? E são, portanto, são indispensáveis. Eu diria que não são totalizantes, ou seja, não acho que deva ser toda a proposta feita em direto, mas um momento em direto é fundamental. Já vou dizer como é que nós organizamos, no nosso caso, os dias em pré-escolar. Mas eu não gosto muito de entrar em nós fazemos assim, porque parece-me que é mesmo importante neste momento refletir sobre as grandes questões, porque depois cada instituição terá a sua forma de funcionar e não creio que haja esta que é aquela não funciona, aquela não faz sentido, porque conhecemos as nossas famílias, conhecemos as nossas crianças, conhecemos os meios que temos, os recursos que temos, que nem sempre são muitos, nem permitem fazer tudo da mesma maneira. Portanto, eu vou dizer como é que fazemos isto, mas consciente de que cada escola terá, cada jardim de infância, cada pré-escolar terá uma consciência mais clara de como é que pode fazer isto no seu caso. Portanto, para fazer uma proposta unitária com um fio condutor, tendo em conta as dimensões que queremos garantir, portanto, perceptiva, corpórea, de raciocínio, de manualidade, promovendo o mais possível a brincadeira e as experiências sensoriais, para garantir o contacto visual e auditivo, nas condições que já dissemos até agora, nós fazemos o seguinte: temos todos os dias, por salas, o Bom Dia, gerido pela educadora e pelas auxiliares, que dura 5, 10 minutos no máximo. Portanto, canta-se a canção do Bom Dia, uma breve conversa e depois, passado adeusinho, e passado alguns minutos, depende depois dos horários do Bom Dia, mas às 10 da manhã, na plataforma que usamos, que também já lá vou, está uma proposta para aquele dia, tentámos ao longo do tempo, já falei disso na sessão anterior, garantir um equilíbrio entre as várias dimensões da proposta, portanto, música, um dia mais dirigido às expressões, um dia mais dirigido às histórias, inglês, psicomotricidade, mas há uma proposta por dia, e essa sim é feita em vídeo. Porquê? Porque os diretos permitem esta ideia de que está a acontecer alguma coisa agora, mas os vídeos permitem uma linguagem mais clara, uma linguagem mais ponderada, uma captação da atenção mais cuidada. É a mesma razão pela qual estamos a fazer esta formação assim. Eu hesitei bastante se fazia tudo em direto, se fazia em diferido, mas penso que é um bocadinho transpor, a minha ideia é transpor esta modalidade depois para uma organização de pré-escolar, porque o ser em vídeo, ou seja, ser em diferido, garante uma clareza, não tem interrupções e isso também é importante. E finalmente, no fim do dia, portanto, as rotinas de casa, não é? Almoço, cesta, etc. À tarde, a equipa de sala, a educadora, auxiliar, quem for, publica na plataforma fotografias, vídeos, feedback que haja daquele dia. O que é que isto permite? E vou passar ao ponto seguinte. Isto permite a previsibilidade e uma rotina online, ou seja, as famílias sabem que todos os dias, faz de conta que o Bom Dia é às 9h30, todos os dias entram naquele link e está lá a educadora a cantar o Bom Dia e a ver os seus alunos e a saber como é que eles estão. E depois as famílias sabem que às 10 horas todos os dias na plataforma há uma proposta para aquele dia. Depois há pormenores que posso explicar melhor na sessão de perguntas e respostas, mas os materiais são avisados previamente, são coisas muito simples sempre, tudo o mais simples possível para libertar a preocupação das famílias. Mas sabem quais são os materiais que vão precisar e, portanto, têm nesse dia, todos os dias sabem que às 10 está publicado na plataforma
a proposta para aquele dia e que ao longo do dia podem fazê-lo, tendo em conta as nossas recomendações da organização das rotinas do espaço, e depois devolvem com fotografias, vídeos, o que for. Esta previsibilidade e rotina online tem sido muitíssimo importante para as famílias, ou seja, fomos recusámos a ideia de mandar coisas assim, não é só de vez em quando, mas as famílias estão, como sabem, porque também devem estar a ter o mesmo problema, estão com vidas muito cheias de solicitações, o trabalho a pedir muito das pessoas, numa organização nova, com recursos novos. Eu pus aqui estas duas fotografias exatamente por causa disto. Porque nós sabemos que não é a mesma coisa estar numa reunião em que estamos a tratar de um problema, em que estamos a discutir um tema com os nossos colegas, por isso é que pus aqui uma fotografia de adultos, parece que não tem nada a ver com isto. É a mesma coisa para as crianças. E, portanto, que a proposta da escola seja organizada e previsível e rotineira, que haja uma rotina. A proposta vai sempre, bastaria ser, vai sempre às 10 da manhã. E às 5 da tarde, a educadora põe sempre as fotografias daquele dia. É um exemplo, é a nossa organização, foi assim que nós nos organizámos, mas partilho convosco porque temos tido um bom feedback. Em relação a plataformas, há duas plataformas que eu conheço, eu só conheço estas duas, sei que há muitas mais, eu só conheço estas e não tenho nenhuma publicidade associada, uma da Microsoft, que é o Teams, e outra o Classroom da Google. Nós usamos o Classroom porque é uma plataforma muito simples, tem uma configuração semelhante, uma organização semelhante à do Facebook, portanto é muito simples de compreender. E porque é que eu pus ali plataformas? Eu não vou explicar, até porque não saberia. Recomendo que vejam os tutoriais que há no YouTube. Eu já fiz alguma recolha, se alguém precisar, peça que eu envio 2 ou 3 tutoriais que temos de como é que funcionam, e são muito claros, muito simples, mas pus ali porque este é em relação aos recursos e às ferramentas, este é um aspecto fundamental, que é, tal como a escola tem um lugar, é um lugar e tem lugares, não é? Os bibos põem-se sempre no cabide, e o cabide é sempre no mesmo sítio. A sala é aquela sala, tem paredes, tem uma organização, tem um cantinho, tem... A organização do espaço virtual também é muito importante e, portanto, eu aconselho vivamente quem tiver essa possibilidade, e se precisarem de ajuda, digam, porque é mesmo muito fácil de organizar isto. É muito importante ter uma plataforma onde a escola virtual acontece, não no sentido da escolarização, porque claro que em níveis de escolaridade mais à frente é indispensável, aqui não é indispensável, mas permite a tal previsibilidade e a tal rotina online que dá segurança aos pais, dá-lhes um lugar virtual, mas dá-lhes um lugar e, consequentemente, dá segurança às crianças. Então, duração, dinâmica e linguagem, e estou quase a acabar esta terceira sessão. Esqueci de dizer uma coisa no princípio, que é o seguinte: eu tinha dito na sessão anterior, na sessão número 2, que hoje íamos analisar uma aula minha, mas não é, quer dizer, é hoje porque há pessoas que vão ver no mesmo dia, mas não é nesta sessão, é na próxima. Só para concluir, é muito importante nas propostas que se fazem online ter em atenção estes 3 aspectos, que depois eu vou exemplificar na última sessão. A duração, eu considero que depende de cada como é que eu ia dizer? Depende do conteúdo daquilo que se vai propor, não é? Mas, por exemplo, uma história não deve ter mais do que 7 minutos, diria eu, e já exagerar, as nossas histórias têm entre 5 e 6 minutos. Uma história no sentido de contar uma história, não é contar uma história de um livro. Não estou a dizer uma dramatização, estou a contar uma história. Um bom dia em direto, os diretos dificilmente se consegue que durem mais de 15 minutos e muitas vezes prolongar é perder boas oportunidades, não é? Portanto, eu sou muito apologista de mais vale, como eu pus no princípio, curto e claro, do que estarmos ali, e tu, e como é que está? Por exemplo, eu digo-vos uma dica que eu uso, que é,
eu quando estou nos diretos, decido, deste dia vou dizer olá a 3 minutos pelo nome. Olá João, olá António, olá Miguel. E depois no dia a seguir digo a outros 3, e depois outros 3, tenho uma listinha para ter a certeza que vou dizendo olá. Mas se eu disser olá aos 22 ou 23, perco-os a eles, perco as educadoras, perco os pais, perco tudo, não é? Portanto, acho que é uma boa dica. Portanto, em relação à duração, eu diria as histórias, as músicas, 5, 6 minutos, não é? Ou seja, aquilo que é tudo o que for expositivo, 5, 6 minutos. Os bandias, um bocadinho mais, não é? 10, 12, 15 no máximo. E, por exemplo, as minhas aulas de inglês, que vamos ver amanhã a seguir esta, uns certos, eu tenho feito 20 minutos, mas são 20 minutos em que acontecem imensas coisas. Portanto, em 20 minutos eu faço sempre uma música, que faço sempre a mesma há não sei quantos anos, uma música, depois falo com eles, sendo que aqui não falo, não é? Porque é um vídeo, é gravado. Tenho só um momento em direto com os 5 anos, à tarde, que é específico para trabalho mais direcional, e conto uma história e dou-lhes uma tarefa. Já vou dizer melhor esta questão, e entro aqui na questão da dinâmica. Porquê? Porque uma sessão de inglês de 20 minutos só é possível se tiver uma dinâmica associada. Aquilo que eu faço para garantir a dinâmica, por exemplo, se contar uma história com isto, a própria história tem uma dinâmica, não é? Que é a dinâmica da história. Mas no meu caso, o que eu faço para ter aulas mais compridas, porque também me parece que a memória e a atenção podem ser trabalhadas através de um bocadinho mais de exigência nesse sentido, o que faço é, vou partilhando o ecrã, interrompendo e falando eu e fazendo perguntas muito dirigidas a respostas que sejam evidentes para que eles se sintam em diálogo e, portanto, haja, lá está, uma dinâmica na apresentação. Linguagem, e a linguagem é a razão pela qual eu pus aqui esta fotografia, que esta então parece mesmo que não tem nada a ver com o que estamos aqui a falar, mas é o último aspecto que vos falo, mas que para a nossa reflexão penso que é muito importante, que é, em geral, no pré-escolar, eu penso que a nossa linguagem é sempre um fator fundamental. A maneira como falamos, a correção linguística, as coisas que dizemos, não é? Muitas vezes dizer assim uma coisa um bocado desagradável de alguém, e os meninos, isto tudo é fundamental, não é? A nossa postura deve ser sempre exemplar. Mas, em direto ou em diferido, ou seja, através dos canais online, temos um problema acrescido. É que a nossa linguagem corporal, que claro, que ao vivo ainda também se põe esta questão, mas eu partilho isto convosco porque eu não me tinha dado conta, que é, nós fazemos muitas caras e parecemos muitas coisas e os miúdos estão a olhar para nós. Portanto, estas expressões que esta rapariga está a fazer tão diferente em várias fotografias, lembraram-me deste problema, ou seja, pela negativa, ter cuidado com a expressividade e a maneira como se diz e a maneira como se fala e as caras que se faz, quem me conhece sabe que se estiver a jantar comigo eu não estou a falar como estou agora aqui nesta formação, não é? Mas eu tenho uma preocupação de comunicação, de linguagem, que passa pela maneira como eu falo, a expressividade que eu dou às coisas que estou a dizer, a maneira como uso a voz, a correção com que uso as palavras, etc. E isso deve ser uma preocupação muito presente na nossa comunicação online. Por outro lado, pela positiva, é um exemplo de como podemos trabalhar formas muito, muito criativas de as crianças aprenderem a interpretar a expressividade da cara e dos gestos uns dos outros e, portanto, também há jogos muito giros que se podem fazer nesse sentido, mas a ideia principal era esta, ou seja, a ideia de que a nossa
postura, a nossa expressão, a nossa expressividade corporal, facial, nos canais online, merece um cuidado redobrado. E penso que a próxima sessão tem o título Atores versus Educadores e o tema é mesmo este, ou seja, eu antes de vir fazer estes vídeos das formações, quando estou a falar com alguém por alguma razão, digo, bem, lá vou eu para o meu episódio da novela, um bocadinho a brincar, mas nós não somos atores, somos educadores e isso coloca-nos alguns desafios e algumas dificuldades, mas traz muitas coisas muito interessantes para refletir e, portanto, é isto que gostaria de vos dizer na próxima sessão para concluir este percurso e depois ter uma excelente sessão de perguntas e respostas em direto, nas modalidades que vos vão chegar pelas informações técnicas. Muito obrigada e até à próxima. E agora vou me despedir, como deve ser. Até à próxima, obrigada.